Você já reparou nas armas da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Você já viu como grande parte delas tem os carregadores em posições muito estranhas, discordando extremamente das armas modernas, que quase sempre vemos que sua alimentação é feita pela parte inferior da arma, sendo a maneira mais ergonômica e prática que encontramos até o momento. No entanto, para que a eficiente alimentação por baixo se tornasse a maneira definitiva de carregar sua arma, tiveram que passar décadas de tentativa e erro na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde os engenheiros de armamentos inventavam armas realmente peculiares, com características bastante inovadoras para a época, para dar-lhes pelo menos uma pequena vantagem sobre seus inimigos. No entanto, muitas vezes, essas armas traziam mais problemas do que soluções. Se olharmos para o desenvolvimento de armamentos da época, os engenheiros buscavam prioritariamente aumentar o poder de fogo dos soldados. No período entre guerras e quando começou a Segunda Guerra Mundial, as armas de infantaria eram rifles de ferrolho, alimentados por cima através de pentes em um carregador fixo interno. Este sistema de alimentação limitava amplamente a capacidade de levar munição na arma, aumentando a frequência das recargas em combate. Depois, surgiram os rifles semiautomáticos, como os M1 Garand, os SBT-40, ou os GV-41 e 43. Com isso, o poderio bélico dos soldados cresceu muito. Mas essas armas tinham algo em comum. Elas tinham um sistema de alimentação deficiente em maior ou menor grau. Portanto, a solução para aumentar o poder de fogo dos soldados era otimizar os sistemas de alimentação das armas para que eles pudessem carregar a máxima quantidade de munição possível. No entanto, como você deve saber, aumentar a capacidade dos carregadores costuma trazer vários problemas práticos para as armas. Por isso, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, vemos tanta variedade na hora de posicionar o carregador, como armas alimentadas de cima, de baixo, dos lados ou até mesmo na diagonal. Todos esses modelos de alimentação com muitas vantagens, também outras desvantagens. A posição mais comum para posicionar a ranhura de alimentação sempre foi de baixo. A maioria das armas mais importantes do conflito eram alimentadas como a MP-40 alemã ou as americanas Browning, Barrett e Thompson. E do lado soviético, a PPSH-41. Se o que você quer é ergonomia, esta é definitivamente a melhor maneira de fazer as coisas, em pé ou deitado. O usuário podia recarregar mantendo a mira. A recarga sempre era mais rápida e simples desta forma, pois ao liberar o carregador, eles caíam por gravidade. Também se olharmos para os centros de gravidade, as armas com carregadores embaixo estavam muito melhor balanceadas, então, ao disparar, elas se sentem mais confortáveis e com mais precisão. No entanto, como desvantagem, os sistemas carregados de baixo precisam lutar constantemente contra a gravidade, o que o torna mais suscetível a falhas e travar. Além disso, o maior problema desses é quando você quer atirar. Peito ao chão, as armas com grandes carregadores tendem a ser mais altas. Portanto, ao estar de peito ao chão, um problema comum era que o carregador batia constantemente no chão. Usuários com carregadores embaixo podem se sentir encorajados a segurar a arma pelo carregador durante o disparo. Se forem soldados, provavelmente se lembrarão que os sargentos os repreendiam por segurar a arma dessa forma. Os repreendiam. Essas duas coisas, tanto o choque constante com o chão quanto segurar o carregador durante o disparo, causavam deformações e mais engasgos nos carregadores. Além disso, quando os carregadores são muito longos, como no caso da MP-40 alemã, o usuário tende a se levantar um pouco mais na posição peito-terra porque, caso contrário, não poderia mirar com a mira da arma, ficando no processo, claro, muito mais exposto ao fogo inimigo. Existem armas como o Browning Automatic Rifle americano que resolveram este problema basicamente apenas encurtando o carregador, sacrificando obviamente a capacidade do carregador. Em resumo, sistemas alimentados de baixo têm vantagens e desvantagens consideráveis. No entanto, são o padrão atual porque precisamente neste conflito foi determinado que era a melhor maneira de fazer as coisas. No entanto, existiram muitas armas que tentaram resolver todos esses problemas, surgindo muitíssimas soluções, como curvar os carregadores para torná-los menores, mas isso foi apenas uma solução parcial. Soluções mais agressivas foram fazer exatamente o oposto de alimentar armas de baixo, ou seja, alimentá-las de cima.
Muitas armas fizeram isso, como a famosa metralhadora leve britânica Bren, a super metralhadora Owen, a tipo 96 japonesa ou a DP-27 soviética. Uma das grandes vantagens de ter o carregador na parte de cima se manifestam na hora de estar deitado no chão. Nesta posição, com o carregador em cima, você pode mover a arma livremente sem se expor demais ao fogo inimigo, já que o carregador está em cima. Não atrapalha nem toca o chão, também permite trocar o carregador deitado. É extremamente mais simples e rápido do que com as armas com carregador embaixo. Também o sistema de alimentação é mais eficiente e menos propenso a falhar, já que a gravidade ajuda a funcionar corretamente, além disso, com o carregador em cima. O soldado não tocará no carregador ao disparar, nem estará batendo em nada, por isso é menos propenso a se danificar por impactos. Mas é claro que os soldados que usavam metralhadoras como a britânica Bren também tinham problemas com estas. Nessas armas, o carregador se destacava bastante, comprometendo bastante sua ocultação, deitado de bruços. Além disso, a vantagem de recarregar rápido só se aplicava estando de bruços no chão. Ajoelhado ou de pé, de tudo acontecia. O contrário, sendo mais difícil de recarregar do que outras armas, tendo que inevitavelmente mover muito a arma e perdendo, claro, no processo o ponto de mira. E claro, o fato de ter uma enorme caixa de aço obstruindo sua visão sempre que você quer apontar. Era um problema bastante considerável. Por todos esses problemas, no presente, armas como a metralhadora Bren desapareceram após o conflito. Também existiram outras maneiras bastante peculiares de colocar o seu carregador na arma, como a maneira lateral, que só foram usadas em submetralhadoras e em algumas metralhadoras da Segunda Guerra Mundial, submetralhadoras como os MP-18 e 28 alemães, ou o icônico Sten britânico, ou também a metralhadora Johnson M1914, ou por último, a tardia FG-42 alemãs. A principal vantagem vem ao estar deitado de bruços. O carregador lateral não obstrui a visão, não bate no chão e permite mover a arma livremente e poder disparar em qualquer ângulo. Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria das metralhadoras eram alimentadas por carregadores, permitindo disparos quase ininterruptos por longos períodos. Além disso, as armas com carregadores laterais podem ser muito mais longas sem ter muitas consequências, ao contrário das armas com carregadores em cima e embaixo. Mas este paradigma, claro, tinha muitas desvantagens também. A mais importante era que claramente eram armas muito incômodas. Ter o carregador lateral acabou sendo muito pouco ergonômico. Estas armas eram muito úteis em campo aberto, mas em combate urbano colidiam com tudo, dificultando que o soldado pudesse se encostar em uma parede para obter cobertura ou passar por locais estreitos. Além disso, o centro de gravidade de uma arma com carregador lateral é desconfortável, constantemente pendendo para os lados, exigindo que o soldado corrija continuamente o centro de gravidade, causando maior desgaste. Hoje em dia, a alimentação lateral é praticamente o padrão para as metralhadoras. Metralhadoras como as FN Minimi são alimentadas lateralmente por meio de fitas ou carregadores Standardization Agreement. No entanto, quase nenhuma arma leve é alimentada desta forma. Pelo contrário, armas mais excêntricas são alimentadas de cima, por meio de carregadores que se estendem por toda a arma, permitindo boa visibilidade e capacidade de carregador notável, como a Calico M100 ou a submetralhadora belga P90, que tem o carregador em cima, sem as desvantagens mencionadas. No entanto, o constante avanço armamentista focado em armas mais ergonômicas e equilibradas fez com que o conceito de armas com carregadores laterais ou superiores desaparecesse quase por completo. Agora você deve entender por que os carregadores superiores e laterais sumiram, apesar das desvantagens dos carregadores inferiores. As mesmas são ofuscadas pelas vantagens que possuem. E claro, os carregadores inferiores se adaptam muito melhor às necessidades dos campos de batalha modernos.